A maioria das pessoas sonha em ter, em viver uma história linda a dois, encontrar o amor, amar e ser amado. Esse parágrafo é um trecho do livro do Thiago Brunet, especialista em pessoas, um capítulo específico que fala sobre relacionamento, que fala sobre casamento. E esse é um tema bem interessante, porque nós já estamos juntos há mais de 20 anos. Nós passamos por altos e baixos, o que é normal dentro de um relacionamento, né? Mas como que a gente soube que era normal ter esses altos e baixos? Através do conhecimento, né? E eu vou dizer para vocês que isso foi até há pouco tempo que a gente começou a ler os livros, que a gente começou a procurar por conteúdos que nos desenvolve, que a gente passou a enxergar de maneira diferente o relacionamento e aí passou a melhorar a nossa convivência. Pensando nisso, após ler esse capítulo aí que fala sobre relacionamento, sobre casamento, né, sobre viver a dois, que a gente decidiu então, a partir de hoje, fazer vídeos para colocar para as pessoas, compartilhar com as pessoas também esse conhecimento que é muito importante. A gente só consegue melhorar alguma coisa na nossa vida através do conhecimento. E esse conhecimento pode ser através de livros, pode ser através de vídeos, pode ser através de palestras. Ele começa esse capítulo falando sobre filmes. A gente, quando vai assistir um filme, quando a gente assiste um filme, a gente espera, principalmente quando o filme é mais romântico, né? A gente espera aí que o filme tenha um final feliz, né? Que o filme se desenrole de maneira que as pessoas que a gente vai acompanhando, que a gente vai acompanhando aí durante o desenrolar do filme, a gente gosta mais daquela pessoa, possa no final do filme ter um final feliz. Assim como é o casamento, né? As pessoas elas procuram, elas sonham com uma vida a dois plena. As pessoas sonham com uma família de repente. A gente vai dar aqui várias dicas que estão dentro do livro. Para quem já é casado, também. Para quem já é casado e vem passando por dificuldades, também tem dicas aqui. E também para quem quer procurar um relacionamento. Tá? Na verdade, nessa primeira parte, ele diz que quando a gente idealiza, né, um relacionamento, a gente é influenciado normalmente por essas coisas que a gente vê no cinema, nas novelas, né? E aí também ele mostra ali que se na vida fictícia, né, no cinema, nas novelas, nos filmes, quando eles vão contar uma história de amor, eles têm que pensar em tudo, no enredo, nas cenas, no figurino, em tudo que rodeia aquela cena de amor, né? Aquele relacionamento. Será que a gente, na vida real, a gente pensa em tudo isso quando a gente está construindo o nosso relacionamento, né? Em busca de um relacionamento, construindo uma relação? Será que a gente tem todo esse cuidado que um diretor de filme, um diretor de novela, um escritor, ele tem quando ele vai passar para as pessoas, né? Essa história de amor. A gente não pensa quando a gente está solteiro, como que vai ser a pessoa que eu quero me relacionar, né? Como que eu vou buscar? A gente idealiza, mas a gente não tem ferramentas, a gente não tem base A para. gente idealiza um resultado final. É. A gente quer um feliz para sempre. Eu duvido assim, aí tem no livro, né? Ninguém, quando vai começar um relacionamento, pensa, eu odeio aquela pessoa. Isso aqui diz bem no livro, eu odeio aquela pessoa, então eu vou casar com ela. Eu não gosto daquele homem, daquele moço lá, então eu vou me relacionar com ele. Ninguém pensa isso. Não. Né? Tu pensa em alguém que te dê carinho, que te dê afeto, que construa ali um relacionamento duradouro, responsável. Mas, às vezes, muitas das vezes, né? Não é contaminado, que eu quero dizer, mas ali, mordido ali pelo bichinho da paixão, a gente não pensa nesses questionamentos. E aí o livro, e é aí que entra uma parte muito boa, que o livro traz ferramentas e bases para que tu construa princípios, para que tu construa um relacionamento duradouro, para que tu construa um relacionamento mais feliz. Sempre tem noção de que não existe a perfeição, né? Não existe uma pessoa perfeita, assim como a gente, ninguém é perfeito, não existe.
né? O livro traz a todo momento isso, que a gente vai ter que aprender a lidar com as diferenças do casal, né? É um grande erro a gente achar que por idealizar, né, esse casamento perfeito, por achar que existe essa perfeição, o primeiro sinal de dificuldade, o que acontece na maioria dos casais, principalmente hoje em dia, acabam se separando, né? Por não entender que é uma construção contínua. Nós estamos há 22 anos juntos praticamente e a gente está aprendendo coisas hoje que a gente nem sonhava, né? E nós brigamos, nós discutimos no passado por não saber disso. Como que hoje a gente está vivendo de uma maneira melhor? Não perfeitamente. Como a Natália falou, não existe perfeição. Quando duas pessoas resolvem se encontrar e morar juntos, eu escolhi uma pessoa que viveu a sua infância diferente da minha. É uma pessoa diferente de mim em vários sentidos. Né? A Natália, ela teve a criação dela de um jeito, eu tive a minha. Se encontra duas pessoas totalmente diferentes, com crenças diferentes, comportamentos diferentes, né? Educação diferente. Como que pode ser perfeito então? À medida que tu for conviver, à medida que os anos forem passando, essas diferenças elas vão se tornando cada vez mais afloradas, né? E aí é que o casal pode se fortalecer ou ao contrário. Porque a maneira como ela pensa sobre diversas coisas vai aflorando, vai aparecendo, a gente vai se conhecendo. Se não há diálogo, né? Se não há entendimento, se não há busca por conhecimento, objetivos definidos, né, com relação a várias coisas que perpassam aí pela vida, vai gerar atrito, né? E é esse atrito que a gente quer conversar com vocês. Como que a gente faz então para não ter esse tipo de atrito? Como que faz então quando eu inicio um casamento, um relacionamento, para eu não me separar logo no início? Ou para as nossas discussões não gerarem uma separação, né? Cada vez mais os casais vêm se separando aí com poucos meses de relacionamento, por não terem esse entendimento. Por que termina pela metade um casamento? Porque o casamento ele foi feito, né, quando a gente se encontra, para durar para sempre, até a morte, tá? E aí vem alguns princípios importantes que a gente tem que entender esses princípios e principalmente colocar em prática, gente, né? Quando a gente lê um livro, e eu fazia isso antigamente, eu lia o livro, acabava ele rapidinho só para ler e botava, não, tu tem que aprender a colocar o conhecimento em prática, que é o que nós estamos fazendo aqui. Nós lemos o livro, estamos colocando esse conhecimento em prática no nosso dia a dia, tá? Mas também compartilhando com as pessoas. Importante, identificar qual é o momento da relação em que o casal se encontra. Qual é o momento que tu te encontra, né? Já estando casado, já estando dentro de um relacionamento, ou qual o momento que tu te encontra na busca pelo relacionamento. Esse é o primeiro princípio que tu tem que... Primeiro ponto. O segundo, desenvolver a melhor maneira, os melhores pontos, tá? Para que tu consiga melhorar. Inclusive isso que a gente está falando aqui, que é buscar novos conhecimentos. Repito, a gente só consegue melhorar alguma coisa que não está bom, tanto na gente, nesse caso num relacionamento, através da busca de conhecimento. Tá? Eu só não sou melhor no que eu quero ser porque eu ainda não sei como ser. Só não sou melhor em alguma área da minha vida porque eu ainda não sei. Como que eu vou saber então para melhorar? Buscando conhecimento. Isso é importante ter bem em mente. E num casamento isso é extremamente importante. Tá? Se o casal quer permanecer junto, vem passando por dificuldades, vem passando por muitas discussões, brigas, por vários motivos. São 5 princípios que a gente vai tratar, desenvolver, para dar aí um primeiro olhar sobre como que a gente pode melhorar o nosso relacionamento, como que a gente pode melhorar o nosso casamento. O primeiro princípio é justamente o poder da escolha que a gente está falando lá no início. Ele traz no livro, então, que normalmente o relacionamento começa com uma paixão, né? E a gente sabe que quando a gente se sente apaixonado, a gente fica um pouco cego para algumas coisas. Então, o que ele trata ali, ele diz, e quando a paixão for embora? Que a gente sabe que a paixão não dura para sempre, né? Então, a gente não pode se deixar tomar por esse sentimento da paixão e
ficar cego para as coisas que são importantes para o futuro do relacionamento. O relacionamento, ele não começa direto no casamento, né? Ele começa no namoro, naquela coisa assim, que é onde a gente tá com a paixão, mas a gente tem que estar atento para os sinais desse primeiro momento de relacionamento. E aí a gente tem que começar a perceber as virtudes e os defeitos. Será que a gente consegue conviver com esses defeitos? Será que as virtudes sobressaem os defeitos? A gente tem que ficar atento a isso antes de dar um passo mais sério no relacionamento e transformar numa relação, né, um casamento, uma união mais estável. Porque assim, né, gente, infelizmente, para várias pessoas a gente só descobre quem verdadeiramente é a pessoa depois de algum tempo, né? Aí depois de algum tempo tu começa a ficar extremamente incomodado com alguns defeitos que a pessoa apresenta. Quais são as virtudes da pessoa? Quais são as características que incomodavam aquela pessoa? Aonde que aquela pessoa viveu? Pelo menos isso, né? Onde é que tu morou? Onde é que tu nasceu? Tu foi criado aonde? Foi criada aonde? De que maneira? Os teus pais, como que são? Ali tu já pode ter uma noção. E o livro enfatiza aqui, independente da religião que tu siga, sinais, né? O velhinho lá de cima costuma dar sinais, né? Muitas pessoas ignoram esses sinais. Eu, graças a Deus, tive sinais positivos, né? Quando eu conheci a Natália não tinha nem idade para namorar, mas Deus me deu um sinal. Essa ali vai ser a mulher da tua vida. Vocês podem não acreditar, mas isso aconteceu quando a Natália tinha, acho que 12 aninhos, 10 aninhos. Eu já tinha namorado, já estava... E eu olhei para ela e veio esse estalo na cabeça. Depois de uns anos, a gente passou a se relacionar. A gente se reencontrou. Né? Estamos aí há mais de 22 anos juntos, com uma filha de 3 anos, vai fazer 3 anos agora, e um filho de 13 anos. Né? E cada vez nos relacionando melhor através do conhecimento. Né? A gente não quer ensinar nada para ninguém, a gente não quer dizer como que tem que ser feito, não. A gente só está contribuindo com aquilo que a gente vem aprendendo, gente. Né? Porque existem muitas dificuldades, existirão muitos problemas. Problemas existem e eles vão existir até o momento da tua morte. Qual é o segredo então? Quando surgir problemas, tu procurar entender o que aquele problema está ensinando para o casal, o que aquele problema está ensinando para ti. E enquanto tu não aprender com o problema que está na tua vida, ele não vai embora. Então o problema ele está ali para te transformar. O problema ele vem para te desenvolver. E como nós estamos falando de casal, para desenvolver o casal também. Né? Só que o que acontece? Isso acontecia com a gente. E até agora, às vezes acontece. Às vezes surge um problema muito grande, qual é a tendência? Tu se fechar a cara pro outro, ela fecha pra ti, tu não entende, e aí querer resolver as coisas sozinho. Né? Quando tá em casal, é tudo do casal, gente. Os problemas, as virtudes, tudo. Quando se resolve a dois, fica muito mais fácil. Né? E entender quando tu tá lá embaixo, quando as fases estão ruins, procurar aprender, procurar se desenvolver e deixar Deus agir na causa também. Eu não consigo enfrentar esse problema está muito grande pra gente. Calma, respira, relaxa, dá um tempinho, tenha um pouquinho de paciência, que as coisas vão clarear. É assim que funciona. Tá? Então, não se desesperar quando vem um problema. Entender que os problemas existem faz parte, e um casal, para ser feliz, ele vai passar por altos e baixos. Então esse é o primeiro princípio, que é o princípio da escolha, o poder da escolha, ficar atento aos sinais e procurar perceber duas coisas. Quais são as virtudes daquela pessoa e também entender quais são as características que incomodam aquela pessoa. Investigar um pouquinho ali da vida da pessoa, tá? Primeiro princípio. Nós vamos para o segundo princípio, que é o princípio da mentalidade coerente e prioridade. Optei por ficar com a Natália, optei por ter uma vida com a Natália. A Natália optou por ter uma vida comigo. Hábitos de solteiro não cabem mais. Que uma mudança de estilo de vida. Mudança de estilo de vida. Um estilo de vida diferente, agora que nós estamos casados, né? Que nós temos um relacionamento, que tem que ser mudado. Então,
prioridade, eu tenho que dar prioridade a ela, eu tenho que respeitar ela. Esse é o segundo princípio. Significa que agora não importa mais somente as minhas vontades. A gente tem que agir de acordo com o que é o melhor para o casal. As escolhas não são mais individuais, as escolhas são no casal. Em alguns momentos, eu vou ter que abrir mão daquilo que eu gostaria para atender à vontade dele. Em outros momentos, ele vai abrir mão daquilo que ele gostaria para atender às minhas vontades. Isso não é fácil. E muitas vezes isso gera atrito, né? Gera crise. E ali no livro ele ainda diz, né, que é mais fácil tu superar essas dificuldades se tu tiver o amigo certo para desabafar. E existe uma coisa que se chama autossabotagem, né? Isso acontece em várias áreas, inclusive na área da saúde, né? Na área financeira, na área de relacionamento também não poderia ser diferente. Nessa área conjugal também a gente se sabota, né? Como que eu me saboto? Andando com pessoas daqui a pouco que têm os hábitos muito diferentes dos meus, né? Eu sou casado, quero construir uma família e eu só ando com pessoas que não estão nem aí para essa questão familiar, que não ligam para isso, né? Que têm hábitos totalmente contrários a esse relacionamento. Será que daqui a pouco eu não estou dando brecha para fazer um gol contra? Eu não estou dando brecha para minar o meu relacionamento? Entendendo, eu vou dizer essa palavra aqui que ela é muito importante. Tu optou, ninguém te forçou, ninguém me forçou a me relacionar com a Natália, ninguém forçou a Natália a se relacionar comigo, nós optamos. Então tem coisas que se eu vejo que vai ferir alguns princípios, que vai ferir ela, eu tenho que deixar de lado, porque a prioridade é ela. Né? Isso tem que estar bem claro, bem nítido no relacionamento. Se tu quiser manter o teu relacionamento por muito mais tempo, os princípios milenares é honrar pai e mãe. E até nesse momento, tu deixa de ser o filho para se tornar marido. Tu deixa de ser a filha para se tornar esposa, para se tornar mulher e daqui a pouco mãe. Então ali muda tudo. E olha só a responsabilidade. Se eu como filho tenho que honrar pai e mãe, será que eu como marido e como pai não tenho que honrar minha esposa? Eu não tenho que honrar os meus filhos? Eu não tenho que dar proteção, não tenho que prover, não tenho que ter vários comportamentos aí condizentes com esse princípio? Então, é essa maturidade que a gente tem também que entender, né? E aplicar isso no dia a dia, que é bem importante. Não, nada disso que a gente está falando aqui, a gente está dizendo que é fácil, gente. Estou dizendo que depois que tu absorveu esses conhecimentos, tu tem que procurar, quando tiver uma atitude contrária a essa, tu tenha de onde tirar o conhecimento, né? É para isso que serve o conhecimento. Quando tu age de maneira que não condiz com princípios valorosos, já bate aqui um sinalzinho na tua consciência. Pô, mas eu li isso aí em algum lugar, eu vi isso, que isso aqui. Se eu tiver um comportamento diferente, vai me ajudar a me relacionar melhor com ela, com ele. Tá? Importante assim, ó. Uma outra questão que, dentro ainda desse princípio aqui da prioridade e do respeito, é a questão da individualidade, né? Do egoísmo. Muitas vezes a gente é individualista, muitas vezes a gente é egoísta, aí fere esses princípios aqui. É uma coisa que eu sempre falo pro Fabiano, que tem que treinar, é trocar o pronome, né? O meu pelo nosso. Quem fala muito meu, depois que a gente é uma família, que a gente é um casal, não existe mais meu, é nosso. Nosso, tudo é nosso. Né? Não é eu vou fazer, nós vamos fazer, né? E isso é muito importante porque é uma mudança de mentalidade mesmo, né? Mudança de mentalidade, porque assim, ó, hoje eu entendo muito melhor que tudo que eu faço implica aqui na minha família. Tudo que eu faço implica nos meus filhos. Tudo que eu faço implica nos comportamentos deles, implica na nossa vivência. Só recapitulando aqui, o segundo princípio que a gente falou trata de respeitar e priorizar. Respeitar o relacionamento que tu optou, respeitar a pessoa que está ao seu lado. Respeitar a pessoa que está do teu lado e priorizar esse relacionamento. Isso é importantíssimo. Mais do que as tuas questões individuais, pessoais. Né?
Isso é importante para nutrir também esse relacionamento, tá? O terceiro princípio é o foco. Então, esse princípio ele trata do seguinte: se tu escolheu se casar, o foco tem que ser aonde? No relacionamento. No relacionamento. Foco total na tua vida a dois. Perdeu o foco, se distraiu, é uma brecha que tu tá dando pro relacionamento se desgastar. E aí a gente volta no que foi tratado antes sobre a questão da mudança de hábitos, né? Se tu continuar com hábitos de solteiro, esses hábitos vão te tirar do foco do teu relacionamento. E quanto mais tu fizer as coisas que só te agradam, tu te afasta da pessoa que está junto contigo no teu relacionamento. E aí tu perde o foco, porque as outras coisas que estão chamando a tua atenção. E daqui a pouco acontecem coisas que tu não previa ou achava que nunca poderia acontecer contigo. Não dá para errar, não dá para ser mais ou menos nessa questão aí. Foco todos os dias, consistentemente, para que o teu relacionamento seja cada vez melhor e mais saudável. A gente vai falar sobre o princípio da reciprocidade, que é o quarto princípio. Ela me respeita e eu respeito ela. Reciprocidade é nada menos do que o essencial. Está bem grifado aqui a primeira frase desse princípio. Nada mais, nada menos do que essencial. Tem que ser recíproco. Quando apenas um dos lados está comprometido, a tendência é que não dê certo, né? Quando só eu amo, quando só eu trato com carinho, quando só eu quero nutrir o relacionamento, quando só eu respeito, a tendência é que não dê certo. A tendência é que o relacionamento se desgaste, né? Aqui no livro ele fala bem sobre um exemplo, né, do avô dele, bem antigamente, com relação a alguns eletrodomésticos, televisões, né, aquelas televisões mais antigas, televisões de tubo, rádios. O que acontecia com o pessoal mais antigo? Inclusive, tu pode perguntar para os teus avós, tu ainda tem avós, como que eles faziam quando algo estragava? Como que eles faziam quando algo dava problema? Jogavam fora? Normalmente, conheciam alguém, alguma pessoa, algum lugar que consertava. Dificilmente se jogava fora alguma coisa, né? Antigamente. Era preferível consertar do que jogar fora e comprar outro. O que acontece hoje com os relacionamentos? O mesmo que acontece com tudo, né? Hoje a gente vive uma facilidade das coisas, que é mais fácil a gente comprar novo do que tentar consertar aquilo que está estragado. E a gente acaba fazendo o mesmo com os relacionamentos. Deu problema, troca. Se separa, pega outro. Pega outro. Isso. E aí o que acontece? O problema retorna novamente. E aí vai lá e troca de novo. Por quê? Por que será? Porque o problema, gente, tu troca, mas o problema não está no outro. O problema está em ti. Mas como se era ela que perturbava? Como que era ele que... Porque a gente tem a tendência, quando tu não tem conhecimento, de sempre externalizar a culpa nunca é tua. E repetir os mesmos erros. Enquanto tu não se desenvolver, o que é se desenvolver? Leituras, cursos, vídeos, palestras. Enquanto tu não se desenvolver, e ali diz também, o desenvolvimento acontece sempre como? De dentro para fora. Eu não posso esperar que a Natália se desenvolva para eu melhorar como pessoa. Não. Eu tenho que me entender, eu tenho que me desenvolver para poder ajudar no relacionamento para se desenvolver. Procura consertar aquilo ali. Não tem conserto, não tem jeito, já fez de tudo, né? Já procurou ajuda, já procurou curso, já procurou leitura, já procurou e nada deu certo. Aí de repente é a hora mesmo, né, de partir cada um para um rumo diferente. Mas até então, isso também é bem recorrente, né, nessa geração. Não deu certo, deu uma briguinha, troca. Deu uma briguinha, troca. Né? E não é assim que funciona. Se tu conseguir entender pelo menos esses princípios que a gente vai falar aqui, já tenho certeza que já é um grande caminho andado para que o teu relacionamento seja mais duradouro e mais feliz. Porque a nossa geração ela resolveu trocar o que está dando problema ao invés de consertar. Ao invés de consertar o relacionamento.
Então procura entender o que está dando errado e procura se desenvolver e melhorar. Aí a pergunta que vocês têm que se fazer: os dois estão comprometidos em fazer esse relacionamento dar certo? Em consertar aquilo que está errado? Então vejam bem, são questionamentos, são perguntas que tu precisa fazer. São perguntas que vocês dois precisam fazer. Vocês que estão dentro do relacionamento precisam a todo momento se questionar sobre essas questões aí. O grande segredo, né? O nível de entrega. Por que um caso extraconjugal acontece de maneira que ninguém fica sabendo? Porque normalmente as duas pessoas se entregam num nível máximo, num nível 10. Os dois estão completamente unidos, estão completamente imbuídos, fala feia essa, né? Mas estão completamente decididos a fazer com que aquele encontro dê certo. Nem que mesmo sendo perigoso, mesmo sendo errado, mesmo sendo mal visto por todos, se forem descobertos. Aí a pergunta: por que essas pessoas se entregam no nível máximo nesse tipo de relacionamento e não se entregam no nível máximo no relacionamento a dois? Outro questionamento, né, que pode ser feito, principalmente por pessoas aí que deixaram o seu relacionamento ruir, né? Casais que acabaram se separando por conta de traições. Por que deixou isso acontecer? Aí pensa nos princípios que nós falamos ali atrás. Se não feriu algum daqueles princípios ali, teve foco, teve comprometimento, o nível de escolha lá atrás, a reciprocidade. Aí tu começa o respeito. Aí tu começa a cair a ficha. Então, gente, para a gente encerrar essa primeira parte, a gente vai propor justamente esse exercício, né? Faz um exercício, tu e a pessoa que tu se relaciona, e dá uma nota de 0 a 10 de como está o teu nível de entrega. Como está o teu nível de entrega para o teu relacionamento e como está o nível de entrega do teu cônjuge para o relacionamento. Pode ter certeza que isso vai determinar se o teu relacionamento tende a dar certo ou não. Então, dependendo da nota que os dois derem, pode ser um sinal de alerta. Pode ser um sinal de alerta, pode ser um sinal que as coisas precisam seguir do jeito que está, né? Dependendo se for alta, ou, e se for esse sinal de alerta, procurar entender o que pode ser feito para melhorar, para consertar. O importante é que isso aqui é feito de maneira consciente, né? Vocês vão fazer de maneira consciente. E a boa notícia é que, se não vem dando certo, vocês podem realinhar. Vocês podem vir a se desenvolver melhor com os próximos fundamentos que a gente vai trabalhar num próximo vídeo. Certo, gente? Muito importante, eu acho, de tudo isso que foi dito hoje, é que, como é um relacionamento a dois, os dois têm que estar decididos a fazer o melhor para o relacionamento dar certo, né? Então tem que ser uma decisão conjunta e saibam que nunca é tarde, né? Nunca é tarde para recomeçar. Exatamente. Então, no próximo vídeo a gente vai falar sobre os alinhamentos necessários e que são essenciais para que o relacionamento dê certo. Tá? Então, se tu gostou, se tu tem algum questionamento, tem alguma sugestão, quer fazer alguma pergunta com relação a esse tema, tá? Pode deixar aí nos comentários, pode enviar também mensagem para a gente. Se tu precisa de ajuda dentro do teu relacionamento, né? Se tu precisa de ouvir a gente, daqui a pouco a gente não é, como eu falei, a gente não quer ensinar nada para ninguém, a gente não é o dono da razão. Agora, através dos conhecimentos que a gente vem buscando, né, a gente consegue ajudar, de repente, alguma pessoa com alguma palavra aqui que a gente compartilha. Né? Esse é o nosso propósito, esse é o propósito desses vídeos aí que vão começar a ir para o ar no meu Instagram e, de repente, lá no YouTube também. Tá? A gente... Fica como sugestão a leitura do livro completo, né? Que, na verdade, foi isso. A gente se identificou muito com esse capítulo em específico do livro. O livro todo é ótimo. E se vocês se interessaram, acharam, né, o assunto importante, fica a dica aí de ler
o livro, né? O livro Especialista em Pessoas, do Thiago Brunet. A gente vai continuar fazendo os vídeos, vai continuar falando sobre os assuntos, né, do livro. Hoje o tema era relacionamento, era casamento, mas tem outros temas para a gente falar, inclusive dentro desse próprio livro aqui que a gente vai comentar sobre as 3 esferas da amizade. Isso a gente faz questão de falar, porque isso marcou bastante para a gente e caiu muito a ficha sobre várias questões.